Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, Brasil, boa tarde, o mundo. Mais uma vez eu estou aqui em Antonina do Norte. Estou subindo mais uma vez para cima do monte para fazer um clamor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu estou aqui, nestes exatos momentos, são 12 horas e 53 minutos. O horário está quente, o sol está rachando, né? Mas glória a Deus, eu arrumei aqui um chapéu, aí deu certo, né? Porque o negócio está meio quente, eu estou aqui com meus pés pegando fogo. Mas eu não importa, não me importa isso aí não. O que importa é fazer um clamor, buscar a presença de Deus para a reunião, para as reuniões que eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que eu tenho que fazer é dar a minha vida, sacrificar a minha vida pelas pessoas que estão comigo. Então, eu estou dando a minha vida por elas. E foi isso que Deus me escolheu, para cuidar das ovelhas, para sentar as ovelhas. E o pastor que tem as suas ovelhas, ele deve fazer o mesmo. Ele deve sacrificar, dar vida, lutar, guerrear pelas suas ovelhas. Amém, meus amados? Estou falando do pastor que serve, que anda no Espírito, né? Porque tem muitos aí que não está longe do agir de Deus, mas está no agir de si mesmo, no agir da carne, e vê o evangélico está sendo corrompido por doutrinas que não é a doutrina verdadeira de Deus. Então, meus amados irmãos, eu vou subindo o monte e quero mostrar uma reflexão da palavra de Deus aqui na subida. Eu vou falando e você vai abrir a sua Bíblia aí em João, 1 João, né, no capítulo 1 João, capítulo 1, para você entender aí, capítulo 5, perdão, 1 João, capítulo 5, do versículo 6 em diante. Vamos refletir aí mais eu comigo, para você entender. 1 João, capítulo 5, versículo 6 em diante. Observa para você entender. Entenda a palavra, né? Examine as escrituras para você entender o que eu estou falando, né? Olha que maravilha. Um pouco, aqui já dá para ver uma parte de Antonina, né? E ele diz aqui no versículo 6: Jesus Cristo é aquele que veio com água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com água e com o sangue, e não somente com a água e o Espírito e o próprio Espírito Santo, e testemunha do que isto é verdadeiro, porque o Espírito é a verdade. Diga a glória a Deus. Entendeu, meu amado, o que Jesus quer dizer nesta mensagem? Porque se eu digo que sou um servo de Deus e eu ando na verdade, então eu ando na obediência do Espírito. Mas se eu sou um servo de Deus e ando na concupiscência da carne, com facções, com inveja, com mentiras, com divisões, isso eu não estou com o Espírito de Deus, mas com o Espírito da carne. Por isso que você vê muitos hoje perdendo a espiritualidade. Você vê muitas pessoas hoje perdendo o Espírito de Deus, afastando-se de Deus, e as tribulações, as provas,
as contendas aproxima cada vez mais das pessoas. Porque em vez das pessoas viver andando no Espírito, fazendo a vontade de Deus, ela anda no Espírito fazendo a vontade da carne. E muitos estão perecendo, muitos estão morrendo e se perguntando: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu faço? Porque eu oro, eu jejum, eu busco, eu choro, mas minha vida cada vez mais pior. Se você parar um pouco para analisar se verdadeiramente o Espírito que está com você é o Espírito de Deus ou é o espírito do enganador, você tem que analisar. Você tem que provar o Espírito, provar. O pastor falou que era para fazer isso, então eu vou saber. Vou saber o que é que esse pastor faz. Vou analisar ele, vou estudar. O que ele está falando, eu vou saber se é verdade, está na Bíblia. Se tiver na Bíblia e tiver tudo, acompanha, obedeça a palavra de Deus. Viva. Porque se você obedece o homem de Deus, você obedece a Deus. Mas se você não obedece o homem de Deus, então você não obedece a Deus. Então o que o homem de Deus manda você fazer e você faz, você é obediente a Deus. Mas se o homem de Deus manda você fazer e você não faz, você não é obediente a Deus. Por quê? Porque você não obedeceu o homem, o pastor que está do teu lado. Então quando você não obedece o pastor, o que ele manda, o que ele fala, então você passa a perecer. Você passa a sofrer. Por quê? Porque você não está obedecendo a Deus. Você está obedecendo simplesmente o seu próprio coração, o seu próprio desejo. Então muitos estão perdendo a espiritualidade por causa disso. Mas eu quero entender a Deus. Aí quando a pessoa diz eu quero entender a Deus, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, correr para os pés do homem. Pastor, eu quero fazer um curso bíblico, porque eu quero entender mais a Bíblia. Eu quero estudar. Aí então trabalha, vai pagar aquele sacrifício, paga gastando para que aquele pastor, aquela pastora, seja quem for, te dê aula bíblica. E você vai estudar e passa a aprender muitas coisas que são pregadas, que são mostradas. Você passa a obedecer. Mas muitas vezes aquela obediência é ao homem. Você não está obedecendo a Deus, mas você está desobedecendo. E por isso passa a perecer, a sofrer, a se machucar. É aí onde tem muitas pessoas, irmão. Muitas pessoas sofrendo. E a Bíblia diz aqui, estou chegando no monte, um pouco distante. Ele diz, há 3 testemunhas. Há 3 testemunhas. E qual é essas 3 testemunhas? Então vamos parar um pouco para pensar. Deus disse que há 3 testemunhas. E qual é, pastor, os 3 testemunhas? O Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão de pleno acordo. A água, observa, a água, o sangue, né? O Espírito, a água e o sangue. Então, o que significa esses 3? Né? Aquele que não se batiza, aquele que não recebe a Santa Ceia, aquele que não recebe, não é batizado com o Espírito Santo, ele não é de Deus, ele não está com Deus. Então ele tem que se esforçar
para receber o Espírito de Santo e ser batizado e receber o sangue, a Santa Ceia do Senhor. Então é aí o passo que você tem, a limpeza, a santidade, a comunhão, e é aí que você tem que aprender a estar com o nosso Todo-Poderoso. Acabei de chegar aqui no monte, caminhei bastante, mas estou com meus pés que não aguentam tanto fogo, né? Mas aqui eu achei um pé de mato aqui que tem um pouquinho de sombra, né? E eu quero continuar aqui sentado para nós fazer a oração, né? Para você entender, para nós terminar a oração. Então ele diz aqui no versículo 9, observa: nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor, e esse é o que testemunha, é testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Observa para você entender. Ele está dizendo aqui no versículo 9, nós aceitamos o testemunho dos homens, né? Mas o testemunho de Deus tem mais valor. O testemunho dos homens não tem tanto valor, mas o testemunho de Deus tem mais valor do que o testemunho do homem. Então observa para você entender aqui no versículo 10. Olha para você entender. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um misterioso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Então, se a pessoa, através de Jesus Cristo, ter vindo ao mundo, dado a vida por nós, morreu na cruz, foi crucificado, foi apredejado, foi esbufetado, foi cuspido, foi humilhado, foi o mais desprezado da terra. Se nós não reconhecer Jesus Cristo como único e Salvador, como é que nós vamos chegar no céu? Como é que um dia nós vamos estar no céu? Se nós só faz a vontade do homem, mas não faz a vontade de Deus. Nós faz a vontade da carne, mas não faz a vontade de Deus. Nós obedece o pastor, mas não obedece a palavra de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus, não é a palavra de pastor não, é a palavra de Deus. O pastor é para você ouvir. E você ouvindo o pastor, você chega em casa, você vai analisar o que o pastor falou. O que o pastor falou está na Bíblia? Se tiver, guarda no seu coração. Mas se o que o pastor falou não se encontra na Bíblia, descarta. Não coloque na sua mente, porque são palavras vazias. E ele diz aqui no versículo 11, e este é o testemunho de Deus, nos deu a vida eterna, e esta vida é nossa por meio do seu Filho. Deus deu a vida eterna, mas a vida eterna está em Jesus Cristo. Quem rejeita Jesus Cristo, então não tem a vida eterna, então não vai entrar no reino do céu. E muitos estão se afastando de Deus, muitos estão se desviando de Deus por causa da doutrina humana, por causa do ensinamento humano. E não é isso que te leva ao céu. O que te leva ao céu é a obediência a Deus, não é a obediência a homem, não. É o testemunho de Deus, que é maior do que o testemunho do homem. O testemunho de Deus, a verdade de Deus é maior. Então pare para pensar, pare para analisar o que Deus quer mostrar para mim e para você. Nestes exatos momentos, são 1h07. Eu quero orar por você, você que está sofrendo,
Você que está com seu lar destruído, você que está com seu casamento destruído, eu quero orar por você agora aqui, em cima desta pedra, aqui em cima do monte. Eu quero fazer um clamor pela sua vida. E eu queria que você orasse junto comigo. Pega um copo com água aí. Se caso a oração cortar, é porque o celular não tem muito espaço. É pequenininha, é pebazinha, né? Mas um dia eu chego lá, né? Um dia Deus vai me abençoar. Então, meus amados irmãos, obedeça, obedeça. Ouve o pastor, mas obedeça somente a Bíblia. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, eu entro na tua presença neste momento, aqui em cima, meu Pai, desta serra, no monte. Porque, Pai, o Senhor disse na tua palavra que aqueles que se tornam santo, se tornam separado. Eu estou me separando, meu Pai, das coisas do mal, para que o Senhor possa entender. Porque tudo que eu quero, que eu peço, é que cada pessoa, Pai, que está comigo, ouvindo, buscando, orando, caminhando, receba a tua presença. Receba o teu Espírito neste momento, Pai. Que o teu poder entre neste lar, nesta casa, nesta família. Meu Deus, visita a Dona Hilda e sua família. Derrama o teu poder, Pai, agora. E que toda maldição, todo espírito maligno que tentar destruir a vida dela, a família, caia por terra. Abençoa, Pai, toda a sua família. Visita agora, Pai. Derrama a tua unção, o teu poder. Pai, envia anjo sobre a vida de cada pessoa que ligou pedindo oração, pelo seu ente querido, pelo seu irmão, pelos seus parentes, pelos seus filhos, pela sua família. Pessoas, meu Pai, que estão sendo arrastados por espíritos enganadores, espíritos malignos. Pessoas que estão sendo, meu Pai, guiados pelo espírito da carne. Não deixa, Pai. Não deixe o homem prevalecer contra o Senhor, não, Pai. Não deixa. O Senhor tem o poder de transformar. O Senhor tem o poder de mudar, Pai. Eu sei que tudo vem do querer, né? Porque se nós não abrir o coração, o Senhor não vai entrar. Porque nós temos livros, Pai. Mas eu imploro, Pai, tem pessoas que não conseguem abrir porque são faraó, são pessoas presas por demônios, cadeias espiritual. Então só o Senhor pode libertar. Porque do jeito que o Pai libertou aquele povo através do teu servo Moisés, levando, meu Pai, até Moisés, até os pés de Faraó, e o Senhor endurecendo o coração de Faraó, mas mesmo assim, o teu servo, meu Pai, pela tua ordem, tirou o teu povo das mãos de Faraó. Mas Faraó tentou, Pai. Faraó tentou acabar com todos eles. Mas o Senhor, usando o teu servo e falando, Moisés, toca nas águas. E Moisés, levantando o seu cajado, tocou nas águas e o mar abriu. E o teu povo, Pai, passaram por terra. Mas quando o inimigo tentaram destruir o teu povo, foram afogados, foram mortos com as águas. Então, meu Deus, é isso que eu peço. Não deixe, meu Pai, o teu povo ser morto por espíritos malignos, espíritos enganadores. Não, Pai, não deixa. Porque o Senhor tem este poder. Só o Senhor, Pai, pode nos socorrer neste momento. Pai, do jeito que o Senhor fez com o teu servo, meu Pai, o teu povo também estava aflito. O teu povo estava no deserto, sem água, sem comida. E o Senhor enviava o maná, o Senhor enviou a pedra, que foi o teu filho amado. O Senhor enviou a pedra. Moisés com o cajado aferiu a pedra e a pedra saiu água, jorrou água. Então, meu Pai, é tudo que eu peço, meu Pai. Que o teu Espírito seja derramado sobre todas as pessoas que estão comigo nesta caminhada, nesta campanha, meu Pai. Pessoas que precisam ser libertas, precisam ser restauradas. E eu, meu Pai, não consigo. Porque se eu pudesse, eu resolveria, mas eu não sou nada. Tudo vem de Ti, tudo é o Senhor. Então, meu Deus, eu peço, derrama, Pai, nesta reunião de hoje, nesta reunião de quarta-feira, derrama o Teu Espírito, meu Pai, e que toda maldição, todo espírito enganador seja destruído, Pai.
Que essas pessoas sejam libertas. Que essa família olhe para cima e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu te imploro, Pai. Eu te peço neste momento. Eu estou aqui de joelhos dobrados, clamando o teu socorro e a tua misericórdia. Porque muitos filhos estão nas drogas, na prostituição. Pessoas nos presídios, meu Pai, sendo arrastados à beira da morte. Pessoas que estão acorrentadas pelo diabo, já para ser morto. E só o Senhor pode libertar, meu Pai. Só o Senhor pode restaurar. Eu te imploro, Senhor, envia anjo agora sobre todas as cadeias do diabo e quebra, destrua, meu Pai, todas as correntes do diabo, para que teu povo seja liberto, para que teu povo, Pai, seja restaurado. Eu te imploro, Pai, e que esta reunião de hoje, meu Pai, e do amanhã, não seja minha, Pai, mas que o teu Espírito, Senhor, esteja presente. E que o fogo do Senhor desça, que queime toda obra maligna, todo espírito maligno, meu Pai, caia por terra. Glória a Deus, aleluia, glória, glórias e glórias e glórias. Espírito Santo, vai queimando agora, vai queimando toda obra maligna, meu Pai, envia anjo Sarafim para queimar toda obra satânica, todo espírito maligno que seja acorrentado, seja destruído pelo poder do Senhor. Consagra, meu Pai, o copo com água, e quem beber seja curado, seja liberto, seja restaurado pelo poder do Senhor. Eu determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus ilumine o seu lar, a sua casa. Eita, pedra quente. Amém, meu amado, meu irmão, minha irmã. Então tudo que Deus quer, tudo que o papai quer, é que você obedeça. Obedeça. Tenha vida com Deus. Sacrifique sua vida. Saia das imundícias, saia dos vícios, saia das coisas erradas. Obedeça. Se você obedece o seu pastor, está ali ajudando ali seu pastor, está na comunhão, firme, orando, jejuando, orando para que Deus use o teu servo, o teu pastor. Você tem que orar em sua casa para que Deus nos use, para que você possa receber as suas bênçãos. Amém? Ore por mim também, você que mora em casa aí. Um beijo enorme no coração, espero todos vocês nesta terça e quarta-feira. Amém? Um beijo enorme. Domingo, a Santa Ceia do Senhor neste domingo. Não perca, neste domingo, clamor da libertação e da restauração, aonde nós vamos estar clamando a Deus, buscando a restauração de Deus. Então venha para a transformação da água por vinho. Então você vai ser transformado. Eu creio em nome de Jesus. Então não perca esta oportunidade. Não perca. Porque Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida.